para entender a greve dos caminhoneiros. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo com essa greve dos caminhoneiros. O Brasil tem a segunda gasolina mais cara do mundo. Só para lembrar, quando era a Dilma, estava na 39ª posição. Então não era entre as mais caras. Vocês vão de se lembrar daquela foto, né? Que colocaram os adesivos nos tanques de gasolina, né? Com a Dilma, reclamando que a gasolina era cara demais. O Márcio Pouche, ex-presidente do IPEA, disse no Twitter, abre aspas, com a descoberta do pré-sal, o Brasil ingressou na lista dos países de grandes reservas petrolíferas, permitindo a prática de preços baixos na bomba de gasolina. E com o neoliberalismo de Temer, o país rapidamente passou a deter o posto de segunda gasolina mais cara do mundo. Fecha aspas. Em 2013, estava em 39º. A greve continua nesta quarta, nesta quinta, nesta sexta, estamos no sábado já, e os caminhoneiros estão na rua, estão parados. Em São Paulo, a paralisação dos caminhoneiros autônomos do país iniciava na véspera e deve continuar por bastante tempo, apesar do aceno do governo de redução de um tributo que incide sobre o preço do diesel. E o que está acontecendo? O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, e aí assim, ó, tudo no país continua na mão dos ladrões de sempre, né? E aí quem negocia é um Congresso de extremamente corrupto, um Congresso extremamente comprometido com o grande capital, e tá em cima disto, né? Então esse deputado do DEM, que o DEM é a antiga Arena, né? Então o DEM, o PP, o PSD, esses partidos são tudo arenistas, tudo do clã escravocrata brasileiro. Então isso também tem que ficar consciente e claro para todo mundo. Ele afirmou também na sua conta no Twitter que a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, será zerada com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis. Segundo o Maia, o presidente do Senado, Eurico de Oliveira, do MDB, também outro veterano na trampa, né, lá do Ceará. Então, nós temos no Brasil o domínio de uma grande casta hereditária daqueles que escravizaram o povo a vida inteira. E isso se dá no atual executivo, no atual poder legislativo e no atual sistema judiciário brasileiro, aonde que todos eles trabalham em cartel, dentro do tribunal e fora do tribunal, através dos escritórios de advocacia. Então tem uma rede de advogados que atende o criminoso e a vítima. Então os caras ganham pelos dois lados. Atende o Estado como vítima e atende o criminoso como o cara da delação premiada. Entendeu como é que funciona essa grande rede de dominação? E o povo cai nessa churumela, nessa enrolação, nessa manipulação. Porém, o presidente da entidade que organiza o movimento dos caminhoneiros autônomos do país, a ABCAN, José da Fonseca Lopes, afirmou que a redução da CID não é suficiente. Enquanto isto, um pequeno corte no preço do diesel anunciado pela Petrobras mais cedo pouco fez para reverter a posição dos caminhoneiros. Então é a ABCAN que continua aí na rua em tese, além daqueles autônomos, não só na profissão,
mas autônomos também na organização sindical, que é uma outra realidade que os caminhoneiros do Brasil enfrentam na sua conjuntura. Os caras nunca se organizaram enquanto entidades. Entidade nacional nem se fala, mas entidades por local de moradia também não aconteceram na história dos caminhoneiros brasileiros. Abre aspas, isso não resolve o problema. A gente quer ser ouvido, queremos que os tributos do óleo diesel sejam zerados. A CID representa 1% dos tributos que incidem no combustível, disse Lopes em resposta a questionamentos sobre a chance de a paralisação dos caminhoneiros ser suspensa. A Abicam estima que cerca de 300 mil caminhoneiros tenham participado dos protestos desde terça-feira, ante 200 mil no dia anterior, na segunda-feira, quando iniciou. A entidade representa cerca de 600 mil caminhoneiros autônomos de um total de 1 milhão de motoristas no Brasil. Então, em tese, esta associação tem um grande contingente. Era para ter maior organicidade do que está apresentando. O ministro de Segurança Pública, Raul Juckmann, disse que os protestos dos caminhoneiros estão gerando problemas pontuais no Brasil, mas montadoras de veículos, incluindo a General Motors, Ford e Fiat, um dos poucos setores da economia a apresentar recuperação vigorosa da crise, reportavam problemas logísticos ou paralisações na produção já na terça-feira. A Abicam foram registrados protestos em 23 estados. Então, esta aí é um raio-x rápido do que foi o início desta paralisação dos aposentados. Dos trabalhadores autônomos motoristas, os caminhoneiros. Ainda, pessoal, sobre a questão da gasolina, só para a gente ter a nossa memória bem refrescada, a gasolina com o Fernando Henrique Cardoso em 1998 era de 0,85 centavos o litro. Em 2002 passou para 2,25, ou seja, 170% em 5 anos. De 2003, que era 2,25, quando Lula recebeu a gasolina do Fernando Henrique, até 2015, quando Dilma foi golpeada, foi traída por Michel Temer e seu bando de ladrões, era 2,89. 2,25 para 2,89 em 2015. 28% de reajuste em 12 anos. E o Brasil não quebrou. E a Petrobras não quebrou. E a Petrobras não quebrou mesmo sendo roubada por 30 anos pelo PMDB. Se temos roubo hoje na Petrobras, e continua sendo roubada, só que a grande mídia não noticia esse roubo, o roubo está se dando pela entrega do petróleo, pela isenção de 1 trilhão de reais em impostos que Michel Temer anunciou e acertou com as grandes petroleiras. Vão ter 1 trilhão de impostos nos próximos 30 anos. Então, estas questões têm que ser bem lembradas. De 2015, que era 2,89, até os dias de hoje, que aqui no Rio Grande do Sul está R$ 5,00, mas tem locais no interior do estado que está quase 6. E durante o aproveitamento, a oportunidade, o oportunismo empresarial, Brasília e no Rio de Janeiro venderam a gasolina a mais de R$ 10,00. Então, de 2015, 2,88
a 2018, R$ 5. Isto é 69% em 2 anos. E a propaganda que fizeram quando derrubaram a Dilma e quando prenderam o Lula, que era tirar o Lula e a Dilma e o Brasil ia melhorar. E o povo, a grande maioria da população, principalmente a tal classe média, acordou não, dormiu com essa mentira e acordou com esse terror. Foram enganados, bateram panelas e, por um ódio inexplicável, estão em silêncio. A gente não vê mais ninguém, a gente não vê mais ninguém batendo panela, a gente não vê mais ninguém parando na frente do posto de gasolina e gritando que a gasolina estava um absurdo, a não ser agora, na greve dos caminhoneiros. Vamos ouvir mais uma música aqui e a gente já volta.